Graça e paz, amados, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 26. Esse capítulo é muito rico, ele fala do cântico de confiança na proteção divina. E sempre Isaías traz o quê? Falando da Babilônia e de Jerusalém. Lembrando que em Apocalipse fala da grande Babilônia. Essa grande Babilônia é tudo aquilo que é contra Deus, o sistema hoje que é contra Deus, tudo, né? Todo o sistema está contra Deus. E fala também sobre o que? Jerusalém. Jerusalém, hoje nós ainda temos lá Israel, temos Jerusalém, mas quando também está se falando em Jerusalém, ali em Apocalipse, está falando da Jerusalém espiritual, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador e vivem por meio dele. Tá? Então, aqui nós vamos ver que ao mesmo tempo Isaías está falando de um tempo aqui, mas também está falando naquele grande dia. Então, ele já começa no versículo dizendo assim, no versículo 1, naquele dia, tá? Que é naquele grande dia, esse cântico será entoado em toda Judá. E aqui em toda Judá, a gente pode dizer que é em toda a terra ali aonde vai ter os salvos de Deus, né? E eles vão dizer assim: temos uma cidade forte, né? Eis que temos uma cidade forte, sabe por quê? Deus estabeleceu a salvação como muros e trincheiras inexpugnáveis. Antigamente, outra coisa, Jerusalém, quando o rei Senaqueribe veio com aquela tropa enorme, já tinha castigado, já tinha conquistado várias nações e deixou bem dizer Jerusalém por último, era o que? Jerusalém não tinha como vencer humanamente falando, mas Deus ali à noite levou eles a terem uma praga e, bem dizer, foi dizimado o exército de Senaqueribe. Então mostra aqui que Deus que estava protegendo a cidade. Então está falando que os muros da cidade, que nós temos uma cidade forte, porque Deus estabeleceu a salvação com muros em trincheiras que é intransponíveis. E os muros, eles eram assim, eles tinham a parte dos muros bem altos, aonde ficavam os vigias, aonde também na época da guerra poderia ficar ali para fazer o lançamento de lanças. E eles também tinham depois um vale, depois desse muro grande, e mais um muro pequeno. Esse muro pequeno serviria como trincheira, caso ocorresse de os inimigos conseguirem ultrapassar o muro, eles ficariam ali atrás dessa trincheira para poder, além de se defender, também atacar o inimigo. Então está falando que Deus estabeleceu o quê? Uma salvação nos muros e na trincheira. Aqui na Bíblia fala, lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então também era chamado de baluartes, tá? Aí o versículo 2 diz: abre as portas da cidade para que entre uma nação justa que se mantém leal. Como que também, vamos ver como era antigamente. Antigamente, as pessoas que moravam dentro da cidade, elas geralmente muitas delas trabalhavam fora, no campo, com gado, então elas voltavam à noite para a cidade. Outras pessoas que pertenciam ali a Jerusalém, a nação, elas moravam fora dos muros porque tinha seus gados, tinha a sua plantação. Mas a referência delas, caso houvesse uma guerra, eles eram avisados por meio de toques do chofar para que estava em momento de perigo e todos iam para dentro da cidade, todos iam ali para dentro da cidade para ficar o quê? Protegido pelos muros. Então está falando que os muros aqui são fortes porque Deus estabeleceu. Então, mesmo que cada um tivesse na sua atividade. Então fala, abre as portas da cidade para que entre uma nação justa que se mantém leal. Então está dizendo essas pessoas que pertenciam à cidade de Jerusalém. Então hoje nós temos o que? A Jerusalém celestial. Então a Jerusalém
espiritual. Então, veja, aqui nessa época tinha materializado mesmo Jerusalém, que está falando, e a Babilônia. Agora nós temos a espiritual, né? Então a gente pode estar vendo nessas duas linhas. Mas aqui, principalmente para nós lendo agora, é na linha naquele grande dia, que é a vinda do Senhor. E o versículo 3 vai nos dizer: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A palavra propósito também ela era utilizada, um exemplo, quando um oleiro estava fazendo ali um vaso, um jarro, ele tinha o propósito já de como esse jarro ia ser. Então, ele já tinha o objetivo, a meta, e ali ele estava com as suas mãos, tendo foco, que é esse propósito firme naquilo que ele estava fazendo. E então conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, hoje, o Senhor está nos chamando para ter esse propósito firme. Olha, aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti a sua confiança. Amados, então haverá vários anticristos e haverá o anticristo, haverá várias perseguições, haverá guerras como está tendo, tremores, mas lembra, nosso propósito tem que estar firme em Deus, a nossa confiança está em Deus, porque nós vamos ver aqui ele falando que também a gente vai ter que se esconder em Deus a todo momento, porque vai vir o juízo de Deus. E nós não podemos ficar apavorado como o ímpio vai ficar, tá? Então, o versículo 4 manda a gente confiar para sempre no Senhor. Você vê que não é simplesmente confiar no Senhor, é alicerçar-se, é arraigar-se. Acho que eu falei certo, vamos ver. Enfim, é se firmar no Senhor. Agora, isso não é no momento. Ai, vai acontecer. Não, isso é um estilo de vida. Isso é um nosso viver, realmente alicerçados, arraigados no Senhor. Tá? Porque se só naquele momento do apavoramento, não vai, isso não é. É a mesma coisa quando alguém adoece, todo mundo pede oração, ora, faz isso, faz aquilo. Mas a pessoa só quer para a cura, ela não quer para ter um estilo de vida com Cristo. Ela não quer ter um estilo de vida de viver na presença de Deus. Então, o Senhor, Ele nos chama o tempo todo para ter o estilo de vida com Ele, tá? E diz aqui o versículo 5, diz que certamente, tá? Ele humilha e abate os que habitam nas alturas e rebaixa e arrasa a cidade soberba e lança ao pó. Então, aqueles que habitam na Babilônia, aqueles que estão soberbos, aqueles que conquistam as coisas e isso sobe para a cabeça, aqueles que acham que a sua palavra é a verdade e que ali brigam por causa disso, defendem, matam, tudo isso é soberbia, tá? E ele vai, ela será pisoteada, vamos ver aqui, pisá-lo-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. Antigamente, eles faziam muitas estátuas assim. Quando um povo era conquistado, aquele que conquistava, ele estava com o pé no pescoço do conquistado. Mas agora diz que o humilde e o pobre, eles que vão pisar. Tá? E agora o 7 diz, a vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Veja, a nossa vereda, ela tem montes, tem vales, ela tem pedras, tem obstáculos, mas quando nós estamos em Cristo, nós não vamos ficar olhando para essas pedras, para o vale, nós vamos o quê? Olhar para Deus, e isso vai fazer que o nosso caminho seja suave. Né? Então, o justo é porque Cristo nos fez justos, né? Aí vai dizer o versículo 8, andando pelo caminho. Vocês viram que é um estilo de vida? Andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. Então, andando pelos teus caminhos. Na outra tradução também diz, também através dos seus juízos, Senhor,
te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Onde está o desejo da nossa alma? Na versão aqui, diz assim: andando pelo caminho dos juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração, o teu nome, e lembrar de ti, lembrar daquilo que o Senhor tem falado a nós. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração, ele é enganoso porque ele deseja tanta coisa que não tem a ver com Deus. E olha agora o versículo 9, diz que a minha alma suspira por ti de noite. Então é minha alma. Olha, gente, aqui não está falando do espírito, está falando da alma. É vontade, desejo, sabe? É aquela realmente de querer a presença. No meu íntimo, o meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Quer dizer, o Senhor vai trazer a justiça, o Senhor vai trazer a ordem. E para trazer a ordem, vai haver coisas assim sérias que vão acontecer. Mas nós vamos, o quê? Suspirar na presença do Senhor. Levar o nosso espírito na presença do Senhor. Aí depois o 10 diz: de fato, se o ímpio recebe graça sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal, sem ver a majestade que é o Senhor. Então está dizendo o seguinte, que o ímpio, ele recebe graça, ele recebe a bondade do Senhor, mas ele não aprende com a justiça. Ele continua como a porca voltando ao lamaçal. Não adianta você tirar o porco lá do lamaçal, lavar ele, porque a natureza dele é ir para o lamaçal. Então, as pessoas, elas não aprendem, o ímpio não aprende, ele quer continuar vivendo dessa forma. E quando eu li esse versículo, eu lembrei quando houve o dilúvio, que Noé, sua esposa e seus filhos e suas noras, né, foram guardados ali e só eles depois sobreviveram. E o mal continuou do mesmo jeito. Quer dizer, a maldade ali estava no coração. Nós sabemos que o Senhor escolheu Noé porque era considerado um homem adequado para isso, mas nós não sabemos os seus filhos. A gente viu o que aconteceu, o que logo Cã fez expondo seu pai. Então, a gente vê que a maldade não aprendeu. Gente, Cã aprender com aquilo que tinha acontecido do dilúvio, a maldade do coração do homem, e ele não aprendeu. Tá? Agora aqui diz assim, olha, versículo 11: erguida está a tua mão, ó Yahvé, mas ele não a conseguem contemplar. Quer dizer, o Senhor ergue as mãos, mas os injustos, eles não conseguem nem contemplar o Senhor. E sabe que eu vejo ainda, se as coisas estão indo relativamente bem, tudo bem. Mas se as coisas começam a dar tudo errado, começam as coisas a dar errado, aí culpam o Senhor, sabe? Então, só olham para o Senhor muitas vezes quando as coisas dão errado. O ser humano, ele tem o coração duro, né? Você viu o Faraó? Quanto ficou com o coração? O Senhor endureceu o coração de Faraó, endureceu, porque ele já tinha o coração propenso ao endurecimento. Então, o Senhor vai o quê? Permitir já que aquilo que tem no coração da pessoa. O versículo 12 diz que o Senhor nos concede a paz, sabe por quê? Porque todas as nossas obras, é Ele que faz por nós. Então, amados, a nossa capacidade não tem nada a ver conosco, é o Senhor que nos dá. Todos nós temos potenciais incríveis, temos talentos incríveis, e o Senhor deseja que nós multipliquemos, mas que nós possamos ver que sempre é a mão do Senhor. E o povo de Israel, eles cumprimentam as pessoas com shalom. Shalom está envolvido várias palavras de paz, mas a palavra fundamental é paz. E paz eles cumprimentam como se você está em paz com você está em paz com Deus, você está em paz com o próximo, você está com a sua família em paz.
Então, é muito ampla essa palavra. Em hebraico, uma palavra, ela tem, assim, uma amplidão muito maior do que na nossa linguagem. No versículo 3, ele diz que vários outros senhores têm dominado eles, né? Pode ser aqui Babilônia, quando dominou eles. Mas eles falam que eles só têm somente olhos para Deus. Somente eles engrandecem e louvam Deus. Mesmo que eles são dominados, veja só, mesmo eles vivendo lá na Babilônia, eles mantiveram o quê? O coração a Deus. Não sei se foram todos, mas aqui houve um remanescente que se manteve na presença do Senhor. Eles querem dizer bem aqui sobre Babilônia, mas lembra, ainda não tinha acontecido. Isaías está fazendo esse louvor, mas isso ainda não tinha acontecido. Mas ele está dizendo aqui, agora, versículo 14, agora eles estão mortos, não viverão mais. Quem estão mortos não viverão mais? Os babilônicos. Tá? E agora eles são sombras, eles não ressuscitarão, quer dizer, eles vão sofrer o dano da segunda morte, mas eles não vão ressuscitar para a vida eterna, porque o Senhor castigou eles e os conduziu à destruição, que é a destruição eterna, e apagou por completo a lembrança do nome deles. Então, nós temos a Babilônia, que aconteceu isso realmente lá, e nós temos hoje a Babilônia espiritual, que vai acontecer com ela isso também. O Senhor vai apagar o nome dela, porque o Senhor vai expandir a nação. Então, você vê que a gente tem que fazer analogia tanto do físico quanto do espiritual. Então, hoje o povo de Deus é considerado o quê? É considerado Jerusalém. Então, nós vamos expandir a nossa nação. Nós vamos expandir. Lembra também, quando Davi foi rei, ele conquistou todos os povos ali ao redor e ele expandiu Israel. Então, nós, como filhos de Deus, nós expandimos e vamos levando a palavra e mais pessoas vão ganhando tal realidade. Né? E aí nós vamos expandindo a nossa nação. E o Senhor vai fazendo crescer e ele vai cobrindo de glória. Né? Então, ele vai alargando as fronteiras da terra. Ó Senhor Jesus, e esse é o coração do nosso Deus, né? E vai dizer no versículo 16, Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscarão. Quer dizer, aqueles que não estão na presença do Senhor, eles vão buscar com grande angústia o Senhor. Entregarão-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Eles vão se entregar à oração, mas porque eles estão sendo flagelados. Não porque eles querem a Deus, eles querem ficar livres do flagelo. É outro contexto, né? E ele vai dizer, como que é isso? É como uma mulher grávida, que se aproxima da hora do parto e ela se contorce com dores e gritos, né? Mas quando ela vai gerar filhos, sabe o que ela gera? Vento. Ela não gera nada. Então, também se aplica aqui que a nação de Israel, eles ali se contorceram por dores de parto, mas eles também foram levados para a Babilônia, porque não foram fiéis realmente ali ao que o Senhor determinou, tá? Tem várias interpretações aqui nessa parte de dores de parto, mas o que significa, o que traz à tona é um grande... um sacrifício que está tendo, e na hora de gerar aquilo, não gera um filho, gera vento, gera decepção. Então, muitas vezes a gente está aí numa grande labuta na vida e a gente está gerando vento, não está gerando vida. Tá? Então, tem várias formas de interpretar aqui. Aí depois vai dizer, né, versículo 19, todos os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois, vós os que retornaram ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo, o teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará a luz a seus... Ele está dizendo que quando os mortos em Cristo ressuscitarão para estar com o Senhor. Nós vamos ver isso mais lá à frente, quando a gente vê Ezequiel. Ezequiel, lá 37... Capítulo 37, ele comparou a restauração dos judeus
após o cativeiro da Babilônia como a ressurreição dos mortos, porque não tinha mais como eles voltarem, mas eles voltaram, então foi como ressuscitação dos mortos, aquele remanescente voltou para estabelecer ali a nação novamente, para estabelecer ali Jerusalém. Esse é nosso Deus. Quando parece que tudo está perdido, o Senhor ressuscita, e também tem a ver com a ressuscitação final, tá? Quando o Senhor voltar e o povo dele for ressuscitado. Agora, os últimos 2 versículos, nós temos o versículo 20, que é a passagem do Senhor que diz assim: Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Lembra lá no Egito, na última praga, o que foi? A morte dos primogênitos. O que o Senhor falou para o povo ali? Para que o povo entrasse, todos estivessem dentro de casa, ali se alimentando, comendo cordeiro, as ervas armadas, e colocasse o quê? Nos umbrais das portas, o sangue de Cristo nos umbrais das portas. Por quê? Ia passar o anjo da morte. Então, nos fins dos tempos, fala: Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-se por um pouco, entra na presença do Senhor, se aquieta e fica ali, porque vai o justo, a ira do justo, até a ira do justo tenha sido satisfeita. Nós ainda temos lá as 7, o quê? As sete pragas, né? Que também está escrito lá em Apocalipse. Veja, todo momento o Senhor está nos pedindo para nós nos escondermos nele. Também nos Salmos diz o quê? Que o Senhor é como uma galinha e nós devemos entrar debaixo das suas asas. Eu acho isso tão rico, né? E também diz em Salmos 46, 2, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem dos seios do mar, que nós vamos ainda confiar em Deus. Então, a ira de Deus vai durar por um momento para que se coloque ordem, tá? Para que realmente haja justiça na terra. E o último versículo nos diz assim: porquanto Deus está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue. Lembra que quando Abel foi morto, e diz que a terra clamava pelo sangue de Abel? Então, e a terra confessará os seus delitos de sangue, ela não continuará a esconder os seus homicídios. Então, aí é como se desde Abel a terra vai colocar para fora todo o sangue derramado, no sentido que da justiça ver, porque a nossa terra, gente, ela está contaminada. Estou falando terra mesmo, né? Eu lembro que uma vez nós hospedamos um casal de irmãos e eles eram fazendeiros e plantavam feijão. Ele falou: irmã, a terra está doente. Eu tenho que usar tanto agrotóxico no feijão que nos 3 dias que eu uso depois, eu não deixo nem os animais passarem perto, porque se eles passarem ali, eles são mortos. Ele falou assim: hoje a terra está doente, a gente tem que usar tanto remédio para poder a plantação dar certo, tudo. Quando ele me falou isso, me tocou muito, porque assim, diz que a terra confessará os seus delitos de sangue, ela não continuará a esconder os seus homicídios. Desde Abel, ali a terra recebeu o sangue de um inocente. Ó Senhor Jesus, é uma amplitude que foge ao nosso conhecimento, à nossa razão, à nossa mente. O Senhor, assim, nos traz só pitadinhas para que a gente possa entender um pouco. Mas, acima de tudo, amados, o Senhor nos chama a ter um estilo de vida de estar nele, de ter intimidade com ele. Não é simplesmente, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que fazer. Calma, eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Eu nem preciso, eu nem devo, porque tudo isso está ainda como obrigação.
tudo isso ainda está como assim, alguém te forçando a, mas é algo que é o meu estilo de vida, é a forma de viver. Eu sou isso em Cristo Jesus. Eu vivo isso em Cristo Jesus. Eu tenho comunhão na palavra. Eu não quero ir para a igreja por causa de um ritual para amenizar a minha consciência. Não, isso tudo Deus vai pedir conta. Porque eu estou amenizando a minha consciência, mas não está sendo realidade plena em mim. Sabe, nós todos estamos em falta, mas o Senhor não olha para isso. O Senhor olha para o sangue nos umbrais da porta. Agora, o Senhor deseja que nós permanecemos lá dentro, comendo o cordeiro, as ervas amargas, porque o cristão ele tende muito a colocar a culpa sobre ele e deixa de viver a presença real do Senhor. Tá? Então, se você acha que você não está vivendo condizente, pede perdão, pede o sangue e entra no esconderijo que é o próprio Deus e viva dessa forma. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.